Vamos iniciar agora o segundo período da aula de Aerodinâmica 1 do dia 19 de maio de 2020. Neste segundo período, iremos resolver mais um exercício da sequência de exercícios resolvidos referente ao assunto de perfis de Joukowski. Ora, o problema que vamos resolver é o problema 21, que corresponde então ao assunto específico de potencial e velocidades complexas numa placa plana. Portanto, potencial complexo e velocidade complexa. Ora, aquilo que nós vimos na aula passada foi, efetivamente, a análise que era necessário fazer, então, para este perfil mais simples de Joukowski, que correspondia à placa plana. Portanto, significa que estamos neste exercício 21 a voltar de novo, portanto, a um perfil de Joukowski que, ao contrário do exercício anterior, que vimos no período desta aula também, anteriormente, no período anterior, vamos então aqui agora não considerar uma placa curva, mas de novo considerar uma placa plana. E, portanto, antes tínhamos feito toda esta análise no que respeitava, digamos, a perceber, a compreender a geometria e a transformação, portanto, nos levava do plano do círculo gerador para o plano transformado. Agora vamos ver como é que podemos tirar partido deste mesmo modelo de escoamento potencial, portanto, que envolve, então, a aproximação de fluido perfeito, no que respeita àquilo que conseguimos obter, e o nosso objetivo, naturalmente, é não apenas obter as relações, do ponto de vista aerodinâmico, que poderão, e que já vimos que nos dão características aerodinâmicas, portanto, dos perfis alares, mas, em particular, conseguimos também, de alguma forma, portanto, utilizando este modelo, obter resultados para o campo de velocidades. Ora, o primeiro passo, e é aquilo que se retira deste modelo, é a escrita em termos de potencial complexo, que contém, portanto, a informação do campo a nível da função corrente e da função potencial, portanto, que em conjunto, portanto, nos permite efetivamente escrever o potencial complexo, portanto, conjugando φ e ψ, e depois conseguimos também, a partir desse potencial complexo, aprendemos a fazer isso no capítulo 8, portanto, em Mecânica dos Fluidos, obter também aquilo que se chama a velocidade complexa conjugada, que nos fornece as componentes cartesianas, então U e V, sendo um complexo conjugado, portanto, a componente V surge simétrica daquela que é a componente que efetivamente teremos no escoamento, mas, portanto, seja simétrica ou não, conseguimos essa informação a partir da velocidade complexa, que, como eu referi, por sua vez, se obtém a partir do potencial complexo, que é algo que resulta diretamente deste nosso modelo para os perfis de Joukowski. E, portanto, em suma, neste exercício vamos então considerar, como é habitual, nestes casos, portanto, é esse o modelo, portanto, o escoamento potencial em torno de, agora, voltamos à placa plana que, sendo perfil de Joukowski, não tem espessura, uma determinada incidência, ou seja, ângulo de ataque genérico, aqui neste momento vamos designá-lo por alfa, num escoamento uniforme, também como é habitual, aqui genericamente designado por uma velocidade, o infinito. Ora bem, o que é que se pretende fazer então? Primeiramente, na linha A, pretende-se mostrar analiticamente que o máximo teórico de velocidade é atingido no bordo de ataque da placa. Ora, isto é algo que nós já discutimos, na medida em que, portanto, a placa plana sem espessura, portanto, não tendo espessura e encontrando-se a um determinado ângulo de ataque não nulo, portanto, se o ângulo de ataque for nulo, há uma linha de corrente que coincide com a própria placa e todas as linhas de corrente são paralelas à placa, portanto, é como se a placa não estivesse lá, no nosso escoamento de fluido perfeito, na medida em que não afeta o escoamento, porque não há condições de não escoamento, não é? E, portanto, toda a velocidade do escoamento permanece
a um infinito, portanto só há uma alteração no escoamento para este perfil de Joukowski, que é uma placa plana sem espessura, okay, se efetivamente ela se encontrar a uma determinada incidência alfa não nulo, portanto a um ângulo de ataque não nulo. Ora, portanto, nessa situação em que existe um ângulo de ataque não nulo, de facto aquilo que nós vimos foi que o escoamento, havia uma linha corrente que é forçada a contornar a placa plana, okay, ali na região do bordo de ataque, no bordo de fuga, desde que haja imposição de condição de Kuta, isso já não vai acontecer, portanto resolveu esse problema, mas no bordo de ataque continua sempre a ocorrer, certo? E portanto, sendo a placa sem espessura, ao contornar, portanto o escoamento, com a linha corrente, ao contornar ali o bordo de ataque, forma-se sempre ali, portanto em termos dos nossos modelos de escoamento potencial, portanto, ali um diedro convexo, o qual implica imediatamente que, portanto, justamente ali no vértice desse diedro, a velocidade atinge um valor infinito. Portanto, naturalmente, mais máximo do que infinito, isso não poderá acontecer, e naturalmente que é teórico, porque só teoricamente, só debaixo do modelo de fluido perfeito ou de escoamento potencial, é que nós podemos ter, de facto, velocidades infinitas, na realidade. Na prática, portanto, com fluidos reais, fluidos viscosos, a viscosidade impede que a velocidade atinja valores infinitos e, portanto, isso nunca acontece. Podem ser muito elevados, mas infinitos nunca serão. Aqui neste nosso modelo, de facto, isso é possível e, portanto, será esse o máximo teórico, portanto, que é atingido no bordo de ataque. Já sabemos que é assim, ok? Devido à natureza, portanto, devido ao comportamento do escoamento, que analisámos na última aula. Mas agora pretendemos demonstrá-lo mesmo analiticamente, portanto, calculando efetivamente o valor da velocidade. Ora bem, na linha B pretende-se determinar também a distribuição da velocidade sobre a placa e, naturalmente, depois podemos aplicar ao caso particular do bordo de fuga e, portanto, calcular a velocidade no bordo de fuga, que já sabemos que, nesse caso, por aplicação da condição de Kuta, vai ser um valor finito, ok? Portanto, já não vai ser infinito como no bordo de ataque. Naturalmente, isto para um ângulo de ataque alfa não nulo. No caso de, naturalmente, se o ângulo de ataque de alfa for nulo, portanto, no bordo de fuga vai ser igual ao infinito, tal como será no bordo de ataque ou em qualquer ponto da placa, porque as linhas de corrente não serão afetadas pela presença da placa. Bom, passemos então à resolução. Portanto, partimos, como é habitual, do plano zeta, portanto o plano do círculo gerador ou do cilindro circular, né, de raio A, portanto que, tratando-se de uma placa de novo plana, o círculo vai estar centrado na origem dos eixos xi eta e, portanto, interceptando o círculo nos pontos menos A e mais A, pontos estes que vão ser aqueles que, por transformação de Joukowski, Z igual a F de eta, portanto cada eta vai produzir um Z no plano transformado, e estes pontos, lá está, por aplicação dessa transformação, menos A vai parar a menos 2A, mais A vai parar a mais 2A, e portanto, e depois todo este círculo é comprimido de maneira a ficar aqui numa placa. Portanto, na realidade, ele vai ser percorrido esta placa duas vezes, uma vez para lá, outra vez para cá, corresponde efetivamente aqui ao círculo ser percorrido para lá e depois para cá também. Só que fica tudo comprimido numa placa e duplica a dimensão, como já sabemos. Notem que esta é a geometria. No que respeita às linhas de corrente, estas que aqui estão são apenas esquemáticas e notem que não estão formalmente corretas, como eu já tinha antes chamado a atenção. Portanto, aquelas que estão formalmente corretas são as que nós vimos na aula teórica, portanto, anteriormente, enfim, embora tenham sido desenhadas à mão, mais corretas ainda, portanto, perfeitamente desenhadas, vocês encontram no livro de texto. Portanto, quais são os erros? Bom, genericamente está correto, exceto que aqui esta linha corrente de estagnação, portanto, para o ponto de estagnação aqui na vizinhança do bordo de ataque, tem que, efetivamente, incidir sobre o bordo de ataque aqui no interador da placa, portanto, perpendicularmente. Da mesma forma como a linha corrente que vai abandonar aqui a placa tem que sair tangencialmente do bordo de fuga e não, daqui naturalmente não é correto, não é? Porque se isto acontecesse a velocidade seria infinita aqui alguns, porque tínhamos cruzamento de duas linhas de corrente, não é? E portanto, atenção, este é só esquemático e não está formalmente correta a representação das linhas de corrente. Ora bom, de qualquer forma isso não vai afetar a nossa resolução e portanto vamos considerar então a transformação de Joukowski,
portanto, já sabemos que a forma geral é esta, e para o caso particular, portanto, em que o círculo está centrado, portanto, para produzir, então, uma placa plana, após transformação, fazemos B igual a A, que é o raio do círculo gerador. Ora, portanto, já temos a transformação de Shklovsky escrita, agora o que vamos escrever é o potencial complexo deste escoamento no plano do cilindro circular, ou seja, no círculo gerador, no plano Z, certo? E, portanto, relembre-se que estamos para produzir este círculo, vimos nós na aula teórica, tínhamos de sobrepor a um escoamento uniforme, de velocidade infinito, um dipolo, né? E depois, para impor a condição de Coulomb, nós tínhamos ainda de impor um determinado valor de circulação, portanto, um vórtice. Portanto, aqui nós teremos então 3 contribuições para o potencial complexo, que sabemos é fluido perfeito, podemos sobrepor cada uma delas, e temos uma devida ao escoamento uniforme, com velocidade ao infinito, certo? Note-se que estamos a escrever no plano do cilindro circular, ok? Portanto, no plano zeta, e portanto é tudo função de zeta, certo? Só se estivéssemos a escrever no transformado é que seria z, para já é zeta, porque é no plano do cilindro circular, ok? É no plano de partida, e portanto o nosso potencial complexo vai ser função de zeta, estamos para já, ainda não fizemos a transformação, estamos em zeta, ok? E, portanto, tudo função de zeta. Aqui as diferentes contribuições. A primeira, então, do escoamento uniforme, com velocidade infinito. A segunda, do dipolo. E a terceira, do vórtice. Okay? O escoamento uniforme, portanto, tipicamente é um infinito vezes a variável complexa desse plano, que neste caso é zeta, mas se quisermos levar em consideração, portanto, isso corresponderia a um escoamento com velocidade horizontal apenas, portanto, com ângulo de ataque nulo. Quando queremos levar em consideração o efeito do ângulo de ataque, temos que ajustar aqui, incluir aqui, portanto, fazer o produto por uma exponencial complexa é menos I-alfa. Ou seja, o módulo da exponencial complexa, independentemente do seu expoente, é sempre unitário, portanto isto não vai alterar a velocidade do escoamento, vai ser sempre infinito, mas, por outro lado, aqui a nossa exponencial complexa, que sabemos que podemos obter como o cosseno mais I seno do ângulo, não é? É assim que a escrevemos, nos vão dar aqui as duas componentes, portanto uma associada ao cosseno, e portanto vai ficar cosseno de menos alfa, que é igual a cosseno de alfa, e portanto vai nos dar portanto, o ângulo correto, e a outra que vai ser efetivamente o seno de menos alfa, portanto menos seno de alfa, correspondendo então aqui efetivamente às componentes adequadas. Depois, nós vamos ter ainda então o dipolo. Mais uma vez, o dipolo nós tínhamos visto, tipicamente escrevia então aqui associado à sua intensidade, o infinito vezes o A ao quadrado, certo? Para produzir um raio, um círculo, um cilindro de raio A. E depois a dividir pela variável complexa desse plano. Neste caso, portanto, reparem que se nós orientamos o escoamento com um determinado ângulo de ataque, precisamos também de orientar o eixo do dipolo, não é? Porque senão uma coisa não bate certo com a outra e estragávamos a geometria. Portanto, o escoamento e o eixo do dipolo têm de estar sempre orientados com a mesma orientação. E, portanto, daí surgiu também aqui um E menos I-alfa associado aqui ao zeta, neste caso. Depois temos o potencial complexo, que sabemos, conhecemos já a mecânica de fluidos, portanto um vórtice de intensidade, portanto, ou de circulação menos gama, portanto, dado por esta expressão. Repare-se que no caso do vórtice nós não precisamos de mudar a orientação, porque um vórtice naturalmente corresponde a uma rotação do fluido perfeitamente simétrica, portanto é independente da orientação, não é? Qualquer que seja a orientação, vamos produzir sempre o mesmo escoamento, portanto, com o vórtice. É independente, não depende de qualquer orientação. Depois, no zeta, o zeta aqui, em qualquer um destes 3 casos, reparem que corresponde a zeta menos 0, portanto, fica simplesmente zeta, porque nós vamos ter, bom, no caso do escoamento não fazia diferença, não é?
portanto, porque o escoamento é uniforme, portanto, desviá-lo não vai alterar nada, mas no caso do dipolo, portanto, nós poderemos pôr o dipolo onde for necessário, ok? E, portanto, podemos desviá-lo, mas neste caso, para a placa plana, temos o dipolo centrado na origem e o vórtice também centrado na origem, ok? E, portanto, surge apenas zeta e não zeta menos um determinado valor, não é? Como já sabemos que fazemos para colocar, portanto, promover um desvio na posição, portanto, das singularidades que necessitamos para formar este cilindro circular, portanto, no plano gerador. Nota ainda que nesta versão do PDF faltavam aqui uns alfas, embora eles existam na original, ok, mas foram introduzidos, portanto, não se importam se na vossa cópia em PDF também elas faltarem, estes alfas, agradeço que os introduzam. Ora bem, portanto, sendo assim, pura e simplesmente escrevemos aqui este E- e alfa, passamos para cima, e depois, aqui, nesta expressão, o que nós fomos fazer foi introduzir o valor da circulação necessária a impor condição de Coulomb. E, portanto, vimos isso também na aula passada. Portanto, é uma questão de substituir apenas e ficaremos então com esta expressão. Portanto, foi apenas introduzir, substituir em gama o valor da condição de Coulomb necessária para, naturalmente, verificar a condição de Coulomb no caso de um escoamento que vamos obter depois, portanto, um perfil lá que corresponde a uma placa plana sem espessura. Okay? Portanto, não confundir, aqui não vai aparecer o beta, vimos que surgia na placa com curvatura, porque esta é plana. Okay? Ora bem, a velocidade complexa conjugada, relembre-se da mecânica dos fluidos, portanto, e vai-nos interessar obter no plano Z, porque é o plano transformado, o plano do perfil, né? Aí é que nos interessa. Portanto, vai ser, então, vamos chamar este valor, portanto, usar este símbolo, o Z é a velocidade complexa, portanto, no plano Z, conjugada, pomos uma barra por cima. Porquê é que é conjugado? Já referi há pouco, portanto, porque tem, portanto, a componente imaginária da velocidade, que será o nosso V, okay, tem o sinal trocado. Portanto, esta velocidade complexa conjugada obtém-se simplesmente a partir do nosso potencial complexo, não é este, é o de Z, é o W de Z, uma vez que estamos a calcular o de Z, portanto, o W de Z derivado em ordem a Z. É simplesmente derivar o potencial complexo. Bom, mas nós ainda não temos o de Z, ok? Para depois o derivarmos e ficarmos com, portanto, poderíamos fazer isso. Portanto, depois derivaríamos e obteríamos, então, portanto, esta velocidade complexa conjugada no plano Z. Não. Nós temos, efetivamente, é o W de Xi, de zeta, desculpem, temos o W de zeta, portanto, é isso que temos, ok? E do W de zeta nós podemos obter, de acordo com o mesmo tipo de relação, portanto, se o de Z se obtém derivando dW de Z dZ, o de zeta, portanto, neste plano, ok? Neste plano, o nosso U de zeta barra, portanto, velocidade complexa conjugada, aqui em torno do cilindro circular, certo? Portanto, seria obtida por isso simplesmente derivando este W de zeta em ordem a zeta, ok? Portanto, derivando dW de zeta, portanto, W de zeta em ordem a zeta. Isto é o nosso U de zeta barra, ou seja, a velocidade complexa conjugada no plano do círculo gerador, que não é aquela que queremos obter, nós queremos obter é o Z, mas não temos o W de Z, portanto, este é um artifício para obtermos então o dW de Z. Então, como é que obtemos o dW de Z? Ok? Obtemos o dW de Z a partir do dW de zeta, que é o que podemos fazer para já derivando esta expressão. Bom, vamos dividir por dz de zeta, reparem. O que é que vai acontecer? O dz vai cortar e isto fica dW de Z, que é o que nós queremos obter. E o que é o dz de zeta? Bom, nós tínhamos a nossa transformação de Joukowski, não é? Derivar z em ordem a zeta, portanto é derivar esta função, fica a função derivada, ou seja, um f' de zeta, certo? Portanto é a derivada daquela expressão, f' de zeta, é dz, é derivar esta expressão z em ordem a zeta, que é fácil de fazer, ok? E portanto, derivando aquela expressão em ordem a zeta, ficamos com 1 menos a² sobre zeta². Ok? Portanto, limitámos a derivar esta expressão
em ordem zeta. Portanto, que nos dá, então, este dw dz. Certo? Agora, temos ainda, que ainda não fizemos, portanto, derivar o potencial complexo, que era a função de zeta. Portanto, agora vamos obter dw de zeta dz. Ok? Portanto, cá está o w de zeta e, portanto, vamos derivar cada um destes termos, uma vez que é uma soma de 3 termos, em ordem a zeta. E, portanto, cá está. Primeiro, era simplesmente este fator multiplicado por zeta, desaparece o zeta. Este outro era um fator a dividir por zeta, portanto vai ficar a dividir por menos zeta quadrado, não é? Cá está. O outro era um termo em logaritmo de zeta, a sua derivada fica este fator a dividir por zeta, não é? Que é a derivada do logaritmo. Cá está. Ok? Pronto. Então, sendo assim, podemos substituir o nosso dw dz aqui em cima e o dz dz que tínhamos obtido há pouco aqui em baixo. A razão dos dois é justamente a velocidade complexa conjugada no plano Z, que é o que nós precisamos, que é sabermos o campo de velocidades em torno, portanto, da placa que existe no plano Z, portanto, no plano transformado, portanto, do nosso perfil de Joukowski, placa plana. Ok, portanto, substituímos esta expressão no numerador, a outra expressão no denominador. Aqui simplesmente coloquei os zetas, em vez de pôr a dividir por zetas, aqui era zeta a dividir por zeta quadrado, ficou zeta menos 2, aqui era dividir por zeta, ficou zeta menos 1, e aqui também era zeta 2, ficou zeta menos 2. Não é? Pronto. Agora, posso efetivamente, para simplificar esta expressão, multiplicar tudo por zeta quadrado, e portanto vai desaparecer este e fica aqui zeta quadrado. Ok? Portanto, vai ficar cá em baixo zeta quadrado menos a quadrado. E em cima tenho, naturalmente, para manter a proporção, a fração, tenho multiplicado tudo por zeta quadrado. Portanto, aqui não tinha nada, passa a ter zeta quadrado. Este tinha zeta menos 2, deixa de ter. E este tinha zeta menos 1, passa a ter simplesmente zeta quando multiplicado por zeta quadrado. Ok? Pronto. Agora, o infinito posso colocar em evidência. Foi isso que eu fiz. Portanto, existem todos os termos. No denominador não mexo para já, e este termo que aqui está, ok, eu posso notar que, de acordo com a nossa exponencial complexa, portanto, reparem, temos aqui um i seno de alfa, a multiplicar por um coeficiente, o infinito já ficou em evidência, mas, portanto, i seno de alfa, ou mais exatamente 2i seno de alfa, pode ser obtido a partir de e alfa menos e menos i alfa. Okay? Se fizerem as contas com e alfa sendo cosseno de alfa mais i seno de alfa, e depois aqui a mesma coisa, mas para um ângulo de menos alfa, e notando que funções cosseno e seno são par e ímpar, ok? Portanto, nós, façam esse exercício, conseguem obter 2i seno de alfa a partir desta expressão, portanto vai-nos dar o 2i vezes o seno de alfa. Ok? O A e o zeta ficam aqui em evidência, ok? E o infinito já estava aqui em evidência, certo? Portanto, não alteramos nada. Simplesmente agora, com isto na forma de exponenciais, vai ser mais fácil, porque reparem que temos exponenciais em todo o lado. Já agora, aqui falta também um alfa, não é? Por alguma razão, desapareceu aqui um alfa. Ok? Pronto. E então, agora, o que é que nós podemos fazer? Passado este passo, podemos ver aqui o que é comum a cada uma destas expressões, ok? E, portanto, conseguimos pôr, por isso simplesmente, algebricamente, aqui zeta menos a em evidência, ok? Porquê? Porque reparem que temos zeta ao quadrado menos a quadrado em baixo, portanto, isto é um produto de dois termos deste género, não é? Como sabemos. E, portanto, se conseguimos obter qualquer coisa que seja zeta menos a ou mais a, na realidade, algebricamente, se fizermos contas, vamos obter zeta menos a em evidência, podemos depois cortar aqui com zeta menos a de baixo. E, portanto, é isso que fazemos e ficamos com a expressão simplificada, portanto, que nos dá, efetivamente, a velocidade complexa conjugada no plano transformado, portanto, no plano da placa plana. Okay? Portanto, esta expressão permite-nos, conhecendo o valor de zeta, portanto,
dizendo, ok, então, num ponto aqui, zeta é igual a não sei quantos deste plano, que depois vai ser transformado, de acordo com a transformação de Joukowski, naturalmente, aqui para outro ponto, mas, portanto, partindo de zeta, qualquer zeta neste ponto, nós conseguimos saber qual é a velocidade que esse ponto vai ter no plano Z. Ok? Portanto, é isso que obtemos com esta expressão. Para um determinado valor do infinito e para uma incidência alfa da placa plana. Ok? Portanto, basta substituir o zeta do ponto original, que depois é transformado para o plano Z, portanto, e sabemos qual a sua velocidade complexa conjugada, portanto, temos a componente U e a componente menos V aqui escondidas, portanto, uma vez que dWdz, ou seja, o nosso U barra Z as que são as componentes U mais I, desculpem, U menos IV, ok? Sendo I, naturalmente, a unidade imaginária. Ora bem, portanto, queremos demonstrar analiticamente que o máximo da velocidade era obtido, então, no bordo de ataque. Ora, é fácil perceber que, então, onde é que está o bordo de ataque? O bordo de ataque, em termos de zeta, é este o ponto que vai ser transformado no bordo de ataque, ou seja, é zeta igual a menos A, que depois dá Z igual a menos 2A, quando aplicada a transformação de Joukowski. Mas em termos de zeta, é este o ponto que vai ser transformado no bordo de ataque. Portanto, como temos aqui esta expressão expressa em termos de zeta, okay, embora nos dê as velocidades no plano Z, nós substituímos simplesmente zeta igual a menos A, okay, e vemos que de facto é quando zeta, é fácil perceber que é quando zeta igual a menos A, que se anula o denominador e, portanto, esta expressão vai para infinito. Note-se que vai mesmo para infinito, porque em cima não é zero, porque quando zeta for igual a menos A, fica A e alfa, mais menos A é menos I alfa. Será zero se alfa for igual a zero, porque se alfa for igual a zero, a exponencial passa a 1, ok? Então fica A menos A, que vai dar zero também, zero sobre zero. Lá está. No caso de o ângulo de ataque ser nulo, ok? A velocidade no ângulo de ataque passa a ser finita, porque dá aqui uma indeterminação que pode ser levantada e, portanto, conduz a um valor finito da velocidade. Portanto, tal situação de placa plana, ângulo de ataque nulo, a velocidade no bordo de ataque, na realidade, levantada a indeterminação dá um infinito. E nesta fase dá uma indeterminação. Ora bem, no entanto, desde que alfa não seja zero, efetivamente estes termos aqui não cancelam, para zeta igual a menos A, e, portanto, vamos ter velocidade infinita no bordo de ataque. Okay? Portanto, não há dúvida que é esse o máximo teórico. Portanto, é o bordo de ataque, efetivamente, nós já sabemos que é aquele ponto que vai ser transformado no bordo de ataque, mas confirme-se, portanto, através da transformação de Joukowski, portanto, substituindo zeta igual a menos A, efetivamente vamos parar a Z igual a menos 2A, que é o bordo de ataque da placa. Já sabíamos isso, limitamos a confirmar. Portanto, não há dúvida nenhuma que o valor máximo da velocidade ocorre no bordo de ataque da placa, demonstrando analiticamente. Vamos agora na linha B, portanto, obter aquilo que nos era pedido. Portanto, aquilo que nos pediam era, além da distribuição da velocidade sobre a placa, já o obtivemos, não é? Acabamos de obter também nesta linha A. Portanto, obter o valor no bordo de fuga. Portanto, esse é que é o ponto importante desta linha B. E, portanto, a expressão para a distribuição de velocidades, de facto, portanto, o Z barra é esta que acabamos de obter, porque é dWdz, não é? Portanto, é esta mesma expressão que podemos usar aqui. Mas nós queremos aplicá-la, portanto, ao bordo de fuga, neste caso. Queremos calcular qual o valor da velocidade que vamos obter no bordo de fuga. Ora, o ponto que transformado vai resultar no bordo de fuga, já sabemos que é este. Podemos confirmar com a transformação de Joukowski, mas já sabemos que é este que vai parar de A a mais 2A. Okay? E, portanto, é zeta igual a A ou mais A. Agora, substituindo nesta expressão, portanto, cá está a nossa velocidade complexa conjugada, que é obtida através, portanto, é obtida através de dWdz, mas neste caso, portanto, obtivemos então, a partir desta expressão, pelos passos que seguimos na linha A, portanto, sendo complexa conjugada, dá-nos a componente U menos I vezes a componente V. Okay? É complexo, mas é conjugado, portanto, aqui aparece um menos em vez do mais, como já tinha referido. Ora, de novo falta aqui um alfa.
Okay? E, portanto, dizia eu que substituindo z igual a, portanto, aqui em baixo vai ficar 2a. Okay? E em cima, z igual a, podemos pôr o a em evidência. Okay? Portanto, na realidade, quando nós agora formos simplificar, portanto, o a vai cortar, fica o infinito a dividir por 2, e desta expressão, portanto, aqui, este E(α) mais E menos Iα, lembre-se, há pouco nós tínhamos Eα menos E menos Iα, portanto, era menos, e isto foi a forma de nós obtermos 2i seno de alfa, ok? Agora, se substituirmos aqui cosseno mais i seno de alfa, okay, vamos ver que este aqui vai dar 2 cosseno de alfa. Portanto, o 2 vai cortar com este 2 e fica apenas o cosseno de alfa vezes o infinito, uma vez que o a já tinha cortado. Portanto, a velocidade no bordo-fuga, portanto, porque é o ponto correspondente no plano gerador a z igual a A, é dada por o infinito cosseno de alfa. Ou seja, este é um valor real, portanto significa que a componente V é zero. Portanto, nós temos sempre uma velocidade que sai do bordo-fuga que é sempre tangente à placa. Portanto, tem apenas componente horizontal. Depois logo a seguir, enfim, a linha de corrente curva, não é? Havendo um determinado ângulo de ataque. Se não houver ângulo de ataque, reparem, lá está, se não houver ângulo de ataque, o cosseno de alfa igual a 1 e, portanto, a velocidade não é perturbada pela placa, como já antes falámos, portanto, ângulo de ataque nulo, a velocidade é um infinito também no bordo-fuga. Okay? Mas haver um determinado ângulo de ataque, vai variar com o ângulo de ataque, através deste produto com o cosseno de alfa, a componente horizontal. Portanto, a componente tangente à placa é sempre tangente à placa. Porquê? Porque a V é zero, não existe nenhuma componente vertical. Pelo menos no bordo-fuga. Ok? Imediatamente a seguir, naturalmente que irá haver. Mas isso é por outro ponto. Ok? Portanto, temos aqui a expressão para o bordo-fuga. Esta expressão, que tínhamos sido a expressão de partida, portanto, tínhamos obtido na linha A, portanto, é a expressão que nos dá a velocidade em qualquer ponto daquele plano. E, no caso particular do bordo-fuga, portanto, para z igual a A. Como nos pediam também, para o caso particular, que neste caso não é um único caso, é um conjunto de casos, portanto, das velocidades, portanto, do campo de velocidades sobre a placa, e, portanto, era o plano Z, tal como esta era no plano Z, okay? Nós temos de considerar quais são os pontos que vão produzir a placa, portanto, não é um ponto em particular, é um conjunto de pontos que, nós sabemos, produzem a placa. Portanto, nomeadamente, são estes pontos todos, primeiro para um lado, depois para o outro. Portanto, aqui, percorrendo a placa de um lado ao outro e daí, portanto, produzindo bordo-ataque, bordo-fuga. Ok? Portanto, no fim de contas, estes pontos correspondem ao comprimir deste círculo na placa. Portanto, os pontos que vão produzir a placa são os pontos do círculo. Certo? E como é que nós podemos descrever aqui os pontos do círculo? A maneira mais fácil é escrevê-lo, portanto, aqui no plano, é escrevê-lo de uma forma polar, ou seja, um raio A, portanto, todos os pontos têm um raio A, e depois uma exponencial complexa, que nos vai dar a variação do ângulo, ok? É I θ, portanto, sendo θ a tal variação do ângulo. Portanto, vamos dizer que os pontos que definem a placa são dados por um zeta, portanto, um plano do círculo gerador, que é todos os pontos com raio A, né? E θ, naturalmente, tem módulo 1, mas isto dá-nos a variação do ângulo, portanto, como sabemos, ali em torno do círculo unitário. Né? Depois, ele deixa de ser unitário porque multiplicamos por A. E então temos aquele círculo, todos os pontos do círculo. Portanto, e são estes os pontos do círculo que vão ser transformados na placa. A superfície, quer o extrador-se, quer o intrador-se da placa. Ok? Portanto, podemos agora fazer o mesmo que fizemos há pouco. Há pouco substituímos nesta expressão geral para todo o campo de velocidades no plano Z, que tínhamos obtido na linha A. Fomos substituir o ponto que, no plano gerador, nos daria o bordo-fuga no plano Z, no plano transformado, era z igual a A. Agora, vamos substituir nesta mesma expressão zeta, que nos dá todos os pontos do círculo gerador, que são os pontos que, transformados para o plano Z, nos dão quer o extrador, quer o intrador da placa plana, portanto, as duas superfícies da placa plana, ou seja, do nosso perfil alar
perfil de Joukowski mais simples. Ora bem, portanto, após substituição, lá está, limitamos a substituir nesta expressão, podemos pôr aqui, quando substituímos, podemos pôr o A em evidência, ok? Em todo lado, o A vai cortar e fica simplesmente esta expressão em que já juntamos na exponencial complexa, aqui em que ficava zeta vezes EI menos alfa, portanto, vai ficar, vamos juntar o EI θ ou EI menos alfa e, portanto, vai ficar em evidência θ menos alfa. Ok? Ora bom, temos um problema que é, temos um número complexo no denominador. E, portanto, quando temos este tipo de problema, aquilo que se faz é multiplicar pelo complexo conjugado. Ok? E de novo, falta aqui um alfa. Ok? E, portanto, complexo conjugado deste termo, ou seja, deste que voltamos aqui a repetir, certo? É aquele que tem o inverso, da mesma forma como aqui vimos, este era o complexo conjugado da velocidade, portanto tinha o simétrico aqui na parte imaginária. Aqui também vamos fazer aquele que tem o simétrico na parte imaginária. Bom, no 1 não precisamos fazer nada, porque é real. Na exponencial, simplesmente colocamos o simétrico. Okay? Isto, portanto, vai fazer o simétrico da parte imaginária, porque o cosseno menos alfa continua a ser cosseno de alfa, o seno menos alfa é que passa a ser menos seno de alfa. Portanto, efetivamente, este é o complexo conjugado e, portanto, quando multiplicamos um número complexo pelo seu complexo conjugado, obtemos um valor real. Okay? Não se esqueçam que ao multiplicar em baixo, obviamente temos de multiplicar, portanto, no numerador, no denominador temos de multiplicar também no numerador, okay? Para manter a fração. Portanto, vamos fazer o desenvolvimento destes termos todos, quer em baixo, quer em cima, e se efetivamente aqui, de facto, formos multiplicar este denominador que já tínhamos pelo seu complexo conjugado, será de esperar que aqui em baixo, então, resulte um número real, okay? Que nos permite depois simplificar esta fração, o que não é possível quando temos aqui em baixo um número complexo. Portanto, na realidade é isso que vai acontecer, porque quando fazemos aqui as contas, de facto, esta conta para este denominador vai dar 2 mais 2 cosseno de θ, que é um número real, portanto desapareceu a parte associada ao seno. Okay? Cá em cima, fazendo também estas contas, portanto, substituindo a exponencial complexa pelo cosseno mais e seno do ângulo, okay? Também a mesma coisa que cá em baixo, vamos obter uma expressão naturalmente diferente, porque a expressão de partida também era diferente, e portanto ficamos com esta relação. Okay? Que podemos simplificar, não podemos simplificar muito, mas pelo menos o 2 podemos cortar em todo lado, e portanto ficamos então a expressão para a distribuição de velocidades sobre a placa, no plano Z, okay? Portanto, obviamente, porque é no plano Z que temos a placa, fica esta expressão. Okay? Uma expressão que, como vocês veem, tanto o numerador como o denominador são reais. Portanto, sendo que isto é a nossa velocidade complexa conjugada, e portanto definida como U menos IV, tal como, neste caso, do velocidade no bordo de fuga, nós não temos parte imaginária na expressão a que chegamos. Okay? E, portanto, se não temos parte imaginária, V é zero. Era no bordo de fuga e é sobre toda a placa. Okay? Portanto, V é zero significa que esta expressão dá-nos a componente U. Okay? Porque este valor, esta expressão é de facto real. É um número real. O que é perfeitamente natural. Portanto, obviamente que sobre a placa plana, independentemente do ângulo de ataque, nós não podemos ter velocidades que sejam não nulos, não é? Portanto, que sejam verticais à placa. Portanto, segundo a placa, seguimos sobre a placa. Da mesma forma, depois, quando chegamos ao bordo de fuga, de facto, saímos com continuidade tangencial. Mas, portanto, sobre a placa não pode haver velocidades que furem a placa, como é lógico. A placa é impermeável, portanto, isso não pode ocorrer. Portanto, de facto, a velocidade tinha de ser zero na vertical, portanto, na componente vertical. Portanto, é algo que faz todo o sentido. E, portanto, só temos uma variação de velocidade que vai variar em função dos pontos, portanto, variando o ângulo θ no plano do círculo gerador. Nós vamos variando o θ, vamos movendo ao longo da placa, portanto, à medida que estamos aqui a variar o θ, certo? Estamos a andar sobre a placa, certo? Primeiro para um lado, depois para o outro. Okay? Portanto, o θ dá-nos diferentes pontos da placa e também, dependendo do valor alfa, também vamos ter diferentes valores de velocidade, como é lógico. Okay?
Portanto, a primeira conclusão é que, de facto, a velocidade sobre a placa tem de ser sempre horizontal, tal como a placa é horizontal. Depois que, para ângulo de ataque nulo, portanto, substituímos aqui alfa igual a 0, ok? Nós verificamos que, portanto, alfa igual a 0, vai ficar aqui efetivamente o cosseno de alfa igual a 0, portanto, alfa igual a 0 vai ficar 1, portanto fica 1, mais, aqui o alfa igual a 0, 1 mais cosseno de θ. E em baixo fica também 1 mais cosseno de θ. Ok? Portanto, o θ no bordo de ataque vale π. Não é? Portanto, aquele ponto que transformado vai dar o bordo de ataque é quando θ for igual a π, este ponto. Okay? E assim sendo, aquilo que nós verificamos é que, nesse caso, com θ igual a π, reparem, nós vamos ter cosseno de π, que é menos 1, e aqui também ficava cosseno de π, que era menos 1. Portanto, era 1 menos cosseno de π, 1 menos cosseno de π, ficava 0 sobre 0. Portanto, cá está a indeterminação que, depois levantada, nos dá velocidade finita, e mais exatamente velocidade igual a 1 infinito, portanto, no bordo de ataque. Portanto, esta expressão reproduz também, obviamente, para o caso particular do bordo de ataque, que expressa em termos do ângulo θ, que descreve o círculo gerador, é θ igual a π, também nos dá, portanto, a forma como ela está escrita, dá-nos naturalmente o mesmo resultado que nós já antes tínhamos concluído. Okay? Todavia, se alfa for diferente de 0, okay, aí nós, obviamente, vamos ter a mesma para o bordo de ataque, θ igual a π, portanto, este aqui em baixo vai ser sempre 0. Não é? Portanto, vamos estar a dividir por 0 uma quantidade que, sendo alfa diferente de 0, estes dois vão ser, de facto, não se vão anular, neste caso. E, portanto, vamos ficar com um valor não zero, a dividir por 0, e, portanto, a velocidade vai ser sempre infinita no bordo de ataque, ou seja, a localização do círculo, do ângulo que descreve o círculo gerador de θ igual a π, quando o alfa for diferente de 0, algo que nós já sabíamos, e, portanto, é confirmado com esta expressão. Okay? Finalmente, se também fomos à procura de um resultado que já antes tínhamos obtido, que era a velocidade no bordo de fuga, okay? Correspondia a zeta igual a A, mas que agora, em termos de ângulo θ, vai corresponder a θ igual a 0, porque é este ponto zeta igual a A, que transformado nos vai dar o bordo de fuga em Z igual a mais 2A. E, portanto, se fizermos θ igual a 0, cosseno de 0 é 0, não é? E, portanto, em baixo fica 1, e em cima vai ficar, pura e simplesmente, aqui, cosseno de alfa mais cosseno de menos alfa, que é a mesma cosseno de alfa. E, portanto, fica 2 cosseno de alfa a dividir por 1, ou seja, a multiplicar ainda por infinito, portanto, fica, efetivamente, aqui, desculpa lá, faltou aqui um fator de 2, sim, exatamente, aqui fica, não fica 1, fica 2 em baixo também, não é? Porque fica, portanto, o nosso cosseno de θ não vale 0, vale 1, não é? E, portanto, efetivamente, o cosseno de θ vale 1, portanto, esta expressão vale 2, o denominador passa a valer 2, e em cima ficamos com θ igual a 0, ficamos com 2 cosseno de alfa. Portanto, o 2 vai cortar com o 2 e fica apenas cosseno de alfa, assim é que está correto. E, portanto, cosseno de alfa a multiplicar por infinito, que é justamente o resultado que tínhamos obtido há pouco, o infinito vezes cosseno de alfa. Portanto, esta expressão, obviamente, é coerente com os resultados que tínhamos obtido anteriormente. E, portanto, como veem, efetivamente é só uma questão de trabalharmos. É verdade que analiticamente aqui temos de ter alguns cuidados, mas basta-nos efetivamente aqui seguir esta técnica, portanto, escrever o potencial complexo no plano do círculo, sabemos o que é que temos de escrever para saber o que é que temos de obter, ok? Já aprendemos para cada um, pelo menos para 2 casos, placa plana sem curvatura e placa portanto, com curvatura. Depois,
aplicamos então a derivada, portanto, pegamos nessa derivada do potencial complexo, portanto, da sobreposição de singularidades no plano z, dividimos pela derivada aqui da transformação de Joukowski e assim obtemos, portanto, desta razão, com algum trabalho analítico, é verdade, obtemos a velocidade complexa conjugada no plano z. Okay? E depois podemos, naturalmente, simplificar, ou melhor, particularizar esta expressão ao ponto que nos interessar. E assim conhecemos o campo de velocidades em qualquer ponto, portanto, do entorno da nossa placa plana, sujeita a um escoamento uniforme, velocidade no infinito, com uma incidência ou com um ângulo de ataque alfa. Pronto, terminamos por aqui então a nossa aula de hoje e continuaremos depois na próxima aula vendo ou fazendo análise para outros perfis de Joukowski.